seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso podcast Aprendi com Meu Cachorro, onde a gente fala sobre luto pet, espiritualidade e todas as lições mais preciosas que só os animais são capazes de dar. Eu sou a Fernanda Lobo, já passei por alguns lutos pet ao longo da minha vida e em todos eles, além de, obviamente, sofrer, eu aprendi muito com tudo que cada um dos meus pets me trouxe. E é por isso que o tema do episódio de hoje é o que eu queria que tivessem me dito sobre o luto pet. Eu trouxe aqui alguns pontos que eu observei ao longo dos lutos pets que eu vivi na minha vida e que eu fiquei pensando, ninguém nunca me falou sobre isso, eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso, e eu acho que se eu soubesse disso antes de viver o luto pet, especialmente os primeiros que eu vivi, teria sido um pouco menos doído, ou pelo menos a dor teria um outro significado pra mim, porque eu teria entendido certas coisas. Então eu trouxe aqui alguns pontos que eu queria que tivessem me dito sobre o luto pet e que eu acredito que possa te ajudar. Uma coisa que eu acho curiosa sobre o luto pet é que a gente já tem uma certa previsibilidade de que muito provavelmente o nosso pet vai partir antes da gente, porque afinal de contas eles vivem muito menos do que a gente. Mas ainda assim, quando a gente passa pelo momento do luto pet, acontecem muitas coisas que a gente não estava esperando que acontecessem. Coisas internas, coisas externas, pensamentos, situações, sensações, a questão com outras pessoas, certos entendimentos, enfim, acontecem várias coisas que ninguém prepara a gente, porque eu acho que as pessoas, no geral, elas não se preparam para lutos de uma forma ampla, qualquer tipo de luto, né? A gente vê muita gente não querendo pensar sobre luto, achando que isso é até um assunto meio mórbido, não querendo conversar com naturalidade com crianças, por exemplo, sobre luto. São coisas que a gente vai inevitavelmente passar ao longo da vida. Luto de pessoas, luto de animais, luto de situações, lutos de períodos da nossa vida, lutos de tanta coisa, né? E as pessoas não se preparam para isso, porque eu acredito que muito porque elas não querem pensar em algo que elas sabem que vai gerar um sofrimento em um momento difícil na vida delas. E de fato, claro que todo luto gera dor, traz sofrimento, traz momentos de reflexão, traz sentimentos que a gente tenta evitar porque não são sentimentos bons e fáceis de lidar. Mas como eles são inevitáveis ao longo da nossa vida, os lutos no geral, eu acho importante a gente se preparar para eles. E eu acho que a gente se prepara para os lutos da vida vivendo intensamente, estudando dentro do que a gente acredita, do que faz sentido pra gente, indo muito além do que a gente vive aqui na Terra, né, nas coisas mundanas, mas entendendo mais sobre a gente, sobre a experiência humana, enfim, sobre vários papos que podem parecer muito loucos, mas que fazem parte da nossa existência de vida e de morte. E no luto pet, eu acho que isso tudo se intensifica. Essa questão de a gente não se preparar, de ninguém preparar a gente, ou de alguma forma nos conduzir sobre como é você encarar um luto pet. Porque o luto pet, entre aí todos os tipos de luto que existe, eu acredito que seja um dos mais invalidados por muitas pessoas, né? Porque afinal de contas estamos falando da despedida de um animal que pra muita gente, inclusive até pra pessoas que gostam de animais, não é algo que dê pra você comparar com o luto de uma pessoa, com o luto de uma relação duradoura, com o luto de períodos da sua vida com tanta importância e tanta intensidade que você viveu aquilo e acabou. E eu acho que não tem nada a ver a gente comparar nenhum tipo de luto, absolutamente nenhum. Seja luto entre pessoas, luto pet, luto do que for. Porque dor é dor. E cada um sabe a dor que carrega em relação a cada situação. Não acredito que exista nenhum tipo de comparativo quando a gente fala de dores no geral, de despedidas no geral. Mas o fato é que o luto pet, ele é muito invalidado por muitas pessoas e acredito que
pela sociedade como um todo. Então acho que esse é um dos motivos de não haver algum tipo de preparo, e muitas vezes eu acho que tem até uma certa vergonha de muitas pessoas que passam pelo luto pet, que de fato sentem essa dor de uma forma muito intensa, sofrem com essa ausência, não sabem como lidar com isso, né, com esse momento tão desafiador, e por uma certa vergonha, um certo medo de alguma forma expor isso para os outros, ou pedir algum tipo de ajuda em relação a isso, elas acabam se fechando muito. E aí acaba nisso, né? A gente acaba não vendo muita gente falando sobre isso. Quando acontece com a gente tá totalmente despreparado, porque a gente nunca viveu, ou nunca viu alguém que já viveu, ou nunca pensou sobre isso. Enfim, então trouxe aqui alguns pontos que eu acredito que possa ajudar quem esteja passando aí por esse momento. Então o primeiro ponto que eu trago aqui é justamente ninguém nunca ter me falado que o luto pet ele pode ser tão doloroso quanto qualquer outro luto. É um luto que pode ser muito profundo, dependendo da sua sensibilidade, dependendo do tipo de relação que você tinha com esse pet. Não é drama, não é besteira, não é exagero, não é uma tentativa sua ou dos outros de querer comparar a sua dor no luto pet com a dor de alguém que se despediu de uma pessoa ou de qualquer outra situação. A sua dor, ela é legítima e ela pode ser muito profunda. Eu, nos lutos pet que eu vivi na minha vida, eu com toda certeza do mundo sofri mais do que no luto de muitas pessoas que eu me despedi. É claro que ao longo da minha vida eu também me despedi de pessoas que doeram demais a despedida, né? Tanto ou até mais em lutos pets que eu vivi. Mas muitas pessoas das quais eu me despedi ao longo da minha vida e que eram pessoas que eu gostava, nem se compara ao luto que eu vivi dos meus pets. Porque quando a gente fala de pet, principalmente quem tem uma relação intensa, de muito amor e de muita entrega com o pet, a gente sabe que é uma relação que realmente não dá pra você comparar com nenhuma outra. Não é que seja melhor, pior, mais intensa, menos intensa, mas é diferente. E eu acho que justamente por ser diferente, por a gente não conseguir, não ter como a gente comparar um pet com uma pessoa, não dá pra gente mensurar isso, sabe? Não dá pra mensurar, querer comparar esses tipos de dor. Um pet, ele faz parte da nossa rotina, ele acompanha a gente em momentos minuciosos da nossa vida, nos quais muitas pessoas próximas a nós e que a gente ama, que a gente confia, não fazem parte. Porque o nosso pet, ele tá literalmente com a gente o tempo todo, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia. E ele não tem o óculos da desconfiança. O pet, ele não usa esse óculos. Ele não precisa ter a desconfiança em relação a nada, porque eles são puros. E quando a gente tá em contato com eles, convivendo com eles, tendo uma relação profunda com eles, a gente também dispensa esse óculos. Porque enquanto seres humanos, infelizmente, a gente precisa ter esse óculos, né? Na vida como um todo. Tá sempre desconfiando dos outros, e desconfiando não só no sentido mais pejorativo disso. É claro que muitas vezes sim, né, em muitas situações, mas até com pessoas que você não tem motivos pra ter uma desconfiança assim muito grande, mas é aquela desconfiança no sentido de será que se eu falar isso, o fulano vai ficar chateado comigo? Por mais que eu goste dele, que eu queira falar isso pro bem dele, mas eu tenho que pensar bem como eu vou falar, eu tenho que pensar bem se isso não vai abalar nossa relação, como é que ele vai interpretar isso, como é que ele vai receber essa mensagem, até desconfianças nesse sentido. E desconfianças, obviamente, muito maiores, né, que por a gente lidar com pessoas da nossa vida, nossa rotina, a gente precisa ter uma desconfiança sim, porque a gente sabe que a essência de muitos seres humanos é ruim. E dos animais não é ruim, nem um pouco, né? Até quando você vê um animal agressivo, um animal ali querendo atacar outro animal ou te atacar, não é por maldade.
Vai ser por instinto, vai ser por medo, vai ser por alguma questão de saúde, vai ser por vários fatores, mas nunca vai ser porque ele é um ser ruim. E isso acontece com o ser humano. E não só um ser ruim, né? Como eu dei o primeiro exemplo, ele não vai ter nenhum tipo de mágoa, ele não vai guardar nenhum tipo de rancor, ele não vai interpretar nada que fuja ali da relação de amor de vocês. Até se você der uma bronca no seu pet ali, sei lá, ele fez um xixi errado e você grita com ele, você dá uma bronca nele, ele vai ficar ali com aquela carinha de cachorro sem dono, chateado, vai pra baixo ali da mesa, mas não vai dar 5 minutos, se você chamar ele pra brincar, ele vai abanar o rabinho e vai até você. Ele não guarda nenhum tipo de mágoa, ele não fica cheio de dedos. Enfim, os pets, né, tanto cachorro quanto gato, que foram as minhas experiências mais profundas, assim, cada um de acordo com a sua espécie, mas eles não têm esse tipo de coisa, né? Eles não têm todas essas camadas que nós, seres humanos, temos. E não só os outros, né? Falando dos outros, mas os outros em relação a gente também. A gente também gera a desconfiança nos outros. Em alguém próximo a você, que fica cheio de dedos pra falar com você sobre determinado assunto. Em alguém na rua, que desconfia de você porque não te conhece, não sabe ali se pode confiar em você. Enfim, os pets, eles fazem a gente ter nossa guarda baixa quando a gente tá com eles em relação a isso tudo. A gente desenvolve ali a nossa melhor versão com eles. Por conta disso e por conta de todos os sentimentos maravilhosos que eles despertam na gente. A gente consegue ser a gente, né? Pensa aí você, quando você está lidando com pessoas. Socialmente, então, nem se fala, né? Quando você está num ambiente onde você não tem nenhum tipo de proximidade ou intimidade com as pessoas, mas você tem que desenvolver ali uma sociabilidade, seja no ambiente de trabalho, seja, enfim, em qualquer ambiente, assim, com pessoas, você acaba não sendo 100% você. Porque o filtro social exige isso da gente. E até em relações mais íntimas mesmo, né? Às vezes até com a sua mãe, com o seu marido, com o seu filho, com a sua melhor amiga. Você é você, mas tem algumas situações específicas que você precisa... Opa, aqui eu acho que eu vou ter que pisar um pouco em ovos, aqui eu acho que eu vou ter que falar com ele, com ela, com uma forma ponderando um pouco mais, vou ter que ceder aqui, vou ter que falar com jeitinho, né? Porque isso não é ruim em todas as vezes, né? É porque faz parte da nossa espécie mesmo, da forma como a gente lida com as coisas, com as pessoas, com a nossa forma de enxergar o mundo, de entender o mundo, de absorver as informações, a casca que a gente vai criando, né? Principalmente no âmbito social. E com os animais isso não existe. Com os animais a gente consegue ser a gente 100% do tempo e 100% a gente mesmo, a nossa versão mesmo, né? É aquela famosa frase, né? Quando te perguntam quem é você, o que você responde? Provavelmente você vai responder o seu nome, a sua idade, a sua profissão, quem são seus pais, se você tem filhos, se você é casado, onde você mora. Mas nada disso define você. Quem é você, né? A gente pensa logo nessas respostas quando vê essa pergunta, quem é você? Porque é isso que molda a gente como ser humano no mundo de humanos. Mas quem é a gente em essência? O mundo vai apagando a gente, né? O mundo vai moldando a gente em coisas miúdas e em coisas maiores, mas vai moldando a gente em comportamentos, em pensamentos, em tanta coisa. E os pets não fazem isso, né? Com eles é como se a gente vivesse num mundinho paralelo, num mundinho ali só nosso e deles. Enfim, então é claro que com pet, quando você se despede de um serzinho desse, que você vive toda essa intensidade, toda essa profundeza de relação com ele, é claro que vai machucar. E é claro que vai machucar muito mais do que muitas pessoas do seu convívio, do que muitas pessoas até que você gosta, mas que não tem esse laço tão profundo que o seu pet tem. Então o primeiro ponto é esse. Eu queria que tivessem me dito que sim, no luto dos seus pets você pode sofrer tanto ou até mais do que em qualquer outro luto. Outra coisa que eu queria que tivessem me dito é que inevitavelmente
no luto pet, em algum momento, você vai sentir culpa. Culpa por tanta coisa pode vir essa culpa, né? Pode ser uma culpa em relação à despedida dele em si, se você teve que tomar alguma decisão de libertar esse pet. Pode ser alguma culpa em relação a algum tipo de tratamento que ele teve que fazer. Pode ser culpa em relação à vida de você se culpar, de ter querido ter feito mais, não ter dado tanta atenção, não ter feito de tal jeito, poderia ter feito isso ou aquilo. Mesmo quando lá no fundo você tem toda a certeza do mundo que você fez tudo que estava ao seu alcance, que você fez tudo que você podia, em algum momento você vai sentir algum tipo de culpa no luto pet. Eu acho que eu não conheço ninguém que tenha passado pelo luto pet e que não tenha sentido culpa em algum momento. E você vai sentir, tudo bem você sentir culpa. É claro que é ruim, né? A gente não gosta de ter esse sentimento. É um sentimento ruim, principalmente em relação a um serzinho com tamanha importância na nossa vida. Mas, depois de passar por alguns lutos pets e ter essa culpa em todos eles, com coisas diferentes, né? Em cada pet que eu me despedi, eu senti um tipo de culpa diferente. Não foram as mesmas culpas, mas elas em algum momento elas apareceram. E eu comecei a perceber que essa culpa, ela tá muito atrelada ao amor que você tinha e tem por esse pet. Porque quando ele se vai e você entende, meio que cai a ficha de que aconteceu e de que ele não tá mais aqui, você fica na sua mente, no seu coração, tentando voltar em um passado onde ele estava aqui. E tentando mudar de alguma forma esse passado para tentar mudar esse presente de algum jeito, sabe? Não sei se ficou muito claro o pensamento, mas é isso, assim, é de você tentar mudar o imutável, porque você, de alguma forma, ainda não aceita esse presente. Então eu acho que é por isso que a culpa vem, mesmo quando a gente sabe que fez de tudo, mesmo quando a gente sabe que a gente fez de tudo, que a gente deu o nosso melhor, que a gente, enfim, naquele momento era o que a gente sabia, era o que a gente podia, era o que a gente tinha pra fazer. Mas eu acho que a culpa ela vem muito nesse lugar, e eu acho que quando você tem um pouco essa consciência antes de passar pelo luto em si e antes de sentir essa culpa em algum momento, eu acho que você vai encarar ela de uma forma mais leve, sabe? Você vai acolher essa culpa, entender por que ela tá ali presente, por que você tá se culpando tanto por algo que aconteceu ou que não aconteceu. E você vai começar a entender que a nossa história já foi escrita. Eu não tenho que sentir culpa, porque a culpa, ela só me faz ficar presa em algo que eu não consigo mudar. E se eu não consigo mudar, não faz sentido eu ficar ali me martirizando em relação a isso. É muito mais inteligente a gente absorver essa culpa, mas seguir pra frente, sabe? De pegar o que a gente viveu com esse animal e desenvolver isso na nossa vida a partir de agora. Eu comecei a perceber que o que eu vivi com os meus pets é tão sagrado pra mim que não merece nem o meu desejo de mudar alguma coisa. Nem algo que eu pare e pense, mas e se? Não tem e se. Foi algo sagrado, foi algo profundo, foi algo intenso, foi algo que eternizou em mim os sentimentos mais puros e mais genuínos que alguém já despertou em mim. Então, eu não tenho nem como querer mudar alguma coisa, sabe? Então, acho que se você tiver essa consciência, quando você passar por isso e a culpa vier, você talvez absorva ela de uma forma um pouquinho melhor. Outra coisa que eu gostaria que tivesse me dito sobre o luto pet é que a sua casa ela vai ficar irreconhecível por um tempo. É muito louco, depois que o nosso pet se vai, parece que a nossa casa por um tempo deixa de ser lar, sabe? Parece que não faz mais sentido as coisas ali dentro, parece que você tá num ambiente que não te pertence mais, mesmo sendo a sua casa, mesmo sendo um lugar que você ama, que você mobiliou, que você decorou, que você deixou do seu jeitinho, que você ama estar ali. Mas por um período ali do luto pet,
ela fica irreconhecível. E passando pelos lutos pets que eu já passei, eu fui entendendo que a casa fica irreconhecível principalmente porque agora você convive dentro de casa com um estranho, que é você mesmo. Quando a gente se despede de um animal, a gente muda, né? Inevitavelmente não somos mais a mesma pessoa. Uma parte nossa tá indo com eles. Tem até um episódio aqui no podcast que fala mais especificamente disso, né? De que as pessoas mudam depois do luto pet. Mas a gente muda. A gente acaba mudando mesmo, se despedindo de uma parte nossa, tendo que reinventar a nossa melhor versão. Agora sim, o grande maestro que fazia, que ministrava isso tudo. Então a gente muda. E eu acho que a gente, no começo principalmente, a gente se sente estranho. Um estranho. Pra gente mesmo, sabe? É como se você não se reconhecesse mais. E você tá dentro de casa, convivendo com esse estranho, que não tem mais aquele outro serzinho junto. E aí você fica naquela sensação de que tem alguma coisa esquisita ali. E eu acho que é por isso. Porque a gente convive com um estranho dentro de casa, que somos nós mesmos. E eu acho que se alguém tivesse me dito isso antes de eu viver um luto pet, talvez eu tivesse entendido melhor isso e talvez o meu processo de me reconhecer no luto pet, de entender qual parte minha se foi, qual parte minha ficou e qual é a minha responsabilidade agora de pegar essa parte que meu pet deixou comigo e eu levar ela adiante, eu acho que teria sido um pouquinho menos doloroso. Então, espero que essa dica aí também te ajude. Outro ponto que eu gostaria que tivesse me falado sobre o luto pet é que as pessoas não vão entender exatamente a sua dor. Mesmo as pessoas próximas a você, mesmo as pessoas que conviviam com seu pet, que também sentem a partida dele, elas não vão entender exatamente como você está vivendo isso. E eu sinto que isso acontece em coisas muito sutis mesmo, sabe? Eu sei que para muitas pessoas acontece a invalidação do luto pet, né? Das pessoas ao redor invalidarem mesmo por acharem que elas são pet, que não tem por que sofrer tanto assim, ainda tá nessa. Mas eu acho que até em coisas muito menores isso acontece. Às vezes alguém até próximo a você, que gostava do seu pet, vem com boas intenções, de, por exemplo, te perguntar quando você vai pegar um outro pet, ou te sugerir que um outro pet seria muito bom agora pra você, ou, enfim, de alguma forma tentando antecipar etapas que você ainda não passou no processo do luto. E que é muito individual, né? Para algumas pessoas demora bastante. Eu, por exemplo, quando os meus pets partiram, né? Cada um em um momento diferente, eu nunca decidi pegar um pet logo depois da partida deles. Alguns aconteceu de, por acaso, um outro animalzinho cruzar o meu caminho e ser num período curto de tempo ali entre um e outro. Mas eu nunca fui atrás de imediato, porque apesar de eu sempre saber que em algum momento eu ia querer ter outro pet, porque eu amo pets, eu amo conviver com pets, mas eu sentia que eu ainda estava no processo de me despedir do meu pet e da minha versão que foi com ele. Então na minha cabeça eu entendia que se eu pegar um pet agora, logo depois que meu pet se foi, eu não vou viver esse processo. E eu preciso viver esse processo. Eu não quero tapar essa dor. Eu quero sentir essa dor. Eu quero entender essa dor. Eu quero saber para onde ela me leva. Eu quero saber até onde ela dói, por que ela dói. Eu quero sentir todas as emoções que esse luto tá me trazendo. E a chegada de um novo pet, pra mim, é sempre muito maravilhoso, né? Um novo pet traz alegria, traz vida nova, traz novos desafios, traz muita bagunça, traz ali um período de adaptação com você, com a casa, com os outros pets que você já tem. E isso, por um lado, é bom, porque você fica focado em tudo que esse pet está trazendo. Mas por outro, pra mim, quando eu tô ainda vivendo um processo de luto muito recente, isso faz eu meio que ofuscar essa dor que eu ainda sinto. E que no começo ela é latente, mas eu não quero não senti-la, sabe? Eu sei que às vezes a gente sente tanta dor, né? E dor emocional mesmo,
que a gente quer tapar ali pra não sentir mais. Ou pegar logo outro pet, ou se afundar no trabalho, ou viajar, ou não sei o quê. E ok, isso pode ser um escape para algumas pessoas. Mas pra mim, quando é muito recente, eu preciso ainda processar isso e sofrer mesmo, pra depois eu poder abrir um novo capítulo. Então eu sentia muito isso nesse sentido, sabe? Mais do que a invalidação do luto pet em si, muito isso. Eu sentia algumas pessoas querendo me animar, querendo me dar opções que na cabeça delas seriam muito boas, mas que pra mim naquele momento não eram, e que eu sentia que era uma coisa de tipo assim, pega um outro pet pra você ficar feliz logo. E eu ficava pensando, mas agora eu não quero estar feliz. Agora eu preciso ficar triste. Agora eu preciso sentir raiva. Agora eu preciso entender de onde está vindo essa frustração. Sabe? Eu tinha um pouco essa consciência, não tão lúcida quanto como eu tô falando aqui agora, porque tudo é um processo, né? Mas eu sentia isso, sabe? Eu ficava pensando, cara, para de ficar me sugerindo coisas pra eu ficar feliz. Eu não quero ficar feliz agora. Agora eu tô nesse buraco e eu acho importante eu estar nesse buraco momentaneamente. Pra depois não ficarem lacunas, sabe? Então, eu acho que de uma forma ou de outra, seja invalidando, seja com a melhor das boas intenções, as pessoas, elas não vão entender o seu processo. E esse processo, ele é só seu. Você não tem que se abalar com isso, sabe? Se as pessoas próximas a você invalidam o seu luto, ou se tentam te animar com coisas que acabam só te atrapalhando nesse processo, não importa. Tenta não absorver, tenta olhar e pensar, mas isso faz sentido pra mim? Não faz. E não gasta energia. Eu acho que também no luto pet, quanto menos energia a gente gasta com coisas que não fazem sentido pra esse momento, melhor a gente lida. Então, se você fica com raiva, ou triste, ou chateado, com alguém que invalida o seu luto, ou que vem com sugestões que não estão te ajudando, você acaba direcionando a sua energia de dor para uma dor que não faz sentido e que só vai acumular dor nesse momento. Então, assim, tenta abstrair, sabe? E focar no seu processo. Esse processo, ele é só seu. Outra coisa que eu queria muito que tivesse me contado sobre o luto pet é que o luto, ele não é linear. Você não vai só ir melhorando cada vez mais. Aquela famosa frase, né? O tempo cura tudo. Não, o tempo não cura tudo. O tempo, ele vai curar se você souber o que fazer com esse tempo. Mas se você não souber o que fazer com esse tempo, ele não vai curar. Ele vai só esconder feridas que em algum momento vão se abrir. E vai doer muito mais. No luto pet, tem momentos ali, quando já passou algum tempo, que você acha que você já superou, entre aspas. Que você ainda sente, obviamente, a saudade, você sente ali aquela ausência, mas você já tá vivendo a sua vida, você já consegue olhar para as fotos do seu pet e não ter tanta tristeza envolvida. Você, às vezes, já tá até com outros pets ali te ajudando nesse momento. Mas aí, do nada, vem um cheiro, vem uma foto, vem um momento, vem um objeto, vem uma lembrança, vem alguma coisa, e assim, coisas muito pequenas mesmo, que te desperta um vazio muito grande, uma tristeza profunda. E aí parece que você regrediu tudo, parece que você está sentindo toda aquela tristeza lá do começo do luto. Mas isso não quer dizer que você não superou. Eu comecei a entender que isso quer dizer que ainda existe amor, mas o amor, ele ainda está preso na forma que ele tinha quando o seu pet estava aqui. Ele ainda não se transformou totalmente. E isso também é um processo. Quando a gente começa a viver o luto pet, a gente começa a passar por todas aquelas fases, né? De ficar muito triste, de se afundar, às vezes de ter aquele momento da negação, da revolta.
enfim, às vezes de não conseguir seguir a vida, né? De querer evitar lugares e situações que te remetam ao seu pet. E aí aos poucos isso vai dando uma amenizada. Mas quando a gente se vê no meio da rotina comum, diante de gatilhos que nos remetem automaticamente ao amor que a gente tinha por esse pet em vida e a como esse amor vivia aqui com a gente, no físico, isso gera um gatilho de dor, porque o amor ainda não se transformou totalmente. E ele se transforma totalmente aos poucos. E eu acho que totalmente, ele leva uma vida inteira para se transformar, né? A gente é condicionado a viver aqui no físico desde que a gente nasce. E é tudo que remete ao físico pra gente. Inclusive em relação ao amor que a gente vive com o nosso pet. E quando esse amor muda de forma, quando não tem mais esse pet aqui com a gente, e esse amor, ele vai se transformando, ele vai se modificando, ele vai aparecendo em várias nuances diferentes, muitas vezes que a gente nunca nem teve contato ainda na vida com esse tipo, com essa transformação desse amor, assim. E a gente se dá de cara com, sei lá, um objeto, uma foto, um pensamento que remete a quando ele estava aqui, isso dói. Isso dói porque a gente lembra automaticamente do amor, da presença dele. E não tem mais essa presença. E ele não se transformou totalmente. Então isso gera um buraco ali, um vazio de aonde eu vou botar esse sentimento. Aonde eu vou botar esse sentimento, essa emoção que veio quando eu abri aqui essa caixa e vi a coleira dele de quando a gente ia pra praia, por exemplo. Você é levado automaticamente para aqueles momentos. Você é levado automaticamente para um tempo que não existe mais. Para um tipo de amor que nessa forma não existe mais. Ele ainda existe, mas ele está se transformando. Mas você dá de cara com a forma com a qual ele não existe, vai fazer você ter a sensação de que você teve uma recaída no luto. Mas não é recaída. É porque o luto não é linear mesmo. Ele tem várias voltas, ele tem subidas e descidas, ele passa por todo um processo interno nosso que se reflete no externo. Enfim, então eu também queria que tivesse me dito que o luto não é linear e que isso não quer dizer que eu estou de alguma forma regredindo. E outra coisa que eu gostaria de ter ouvido é que seguir vivendo não significa esquecer. Muitas vezes a gente se sente mal, né? Até pelo julgamento dos outros e o nosso próprio julgamento com a gente, né? De que se eu estou vivendo um luto pet, eu tenho que me afundar aqui nessa tristeza. Eu tenho que ficar triste aqui por um tempo, eu não posso sorrir, eu não posso estar feliz, eu não posso estar nos lugares que meu pet ia comigo, feliz, sozinha ou com outros pets ou em outras situações. Eu não posso voltar a rir. Aí se você se pega começando a rir de novo, você sente até uma certa culpa do tipo, será que eu tô esquecendo meu pet? Será que ele não é mais tão importante assim pra mim? E não. Eu também comecei a entender que isso não tem nada a ver. Que você seguir vivendo é inclusive você honrar o seu pet e você levar o legado dele adiante. Você levar tudo que ele te ensinou adiante. Os nossos pets, eles ensinam a gente, acima de tudo, a ser feliz, né? Às vezes está o caos na nossa vida. O caos. E a gente olha pro nosso pet, ele tá feliz. Ou às vezes naquele dia, naquela semana não deu pra ele passear, porque sei lá, tava chovendo. Ele não tá nem aí, ele pode ficar com mais energia acumulada, ele pode ficar mais agitado, mas a alegria dele com você é a mesma. Ele pode estar doente, em tratamento, sem uma pata, sofrendo efeito de quimioterapia. Ele vai estar feliz. Eles ensinam pra gente sobre isso, né? Sobre a gente ser feliz apesar das circunstâncias. E eu acho que quando a gente consegue começar a voltar a viver a nossa vida
e muito da nossa vida que envolve o nosso pet e pets no geral é um respiro, sabe? É um... Caraca, cara, eu tô honrando tudo que você viveu comigo. Eu tô honrando tudo que você me ensinou. Eu tô levando o seu legado adiante pra mim, na minha vida e pros outros ao meu redor. É claro que a gente não pode também se forçar a ficar feliz, né? Que no começo do luto você não vai ficar feliz. No começo do luto ali, nos primeiros dias, semanas, meses, você vai estar triste pra caramba. Você não vai conseguir ficar feliz. Você talvez queira evitar, como uma forma de defesa, estar em lugares que antes eram muito incríveis de estar com seu pet. Você não vai nem cogitar pegar outro pet. Você vai estar imerso na tristeza mesmo. Mas quando você começar a perceber que você está conseguindo sorrir, que você está conseguindo ir nos lugares que você ia com seu pet e não sentir mais aquele vazio, aquela tristeza, mas sentir uma pontinha de alegria, de lembrar de coisas com quentinho no coração e de seguir sua vida mesmo, de até pegar um outro pet, siga em frente. Lembra que você está honrando o seu pet. Lembra que você está levando adiante para a sua vida e para a vida de outras pessoas e pets as lições que o seu pet eternizou em você. Eu acho que o luto pet é uma das experiências mais silenciosamente devastadoras que existem. Mas também é uma das maiores provas que a gente vive em vida de que ali existia um amor profundo, verdadeiro e que transformou a gente para sempre como ser humano. E que a gente foi transformado por um serzinho que nem da nossa espécie pertence. Porque com certeza quem viveu uma relação profunda com o pet sai de um luto pet totalmente transformado. Você nunca mais é a mesma pessoa. Espero muito que esse episódio tenha te ajudado. Foi um episódio um pouquinho mais intimista, mas são coisas que eu realmente queria muito ter ouvido de alguém nos lutos pets que eu vivi na minha vida. Mas eu fui aprendendo com eles e espero muito que isso te ajude, caso você esteja passando por esse momento. A você entender que um luto, ele é individual. Você não vai viver o luto do seu pet igual outras pessoas vivem o luto do pet delas ou de qualquer situação que seja. Isso é uma coisa muito individual. Mas lembra sempre que o que importa é o que eternizou. É o que vocês viveram. Não importa o que os outros falam, pensam, julgam, dizem que é o certo ou o errado. Nada disso importa. A experiência foi entre você e o seu pet. E isso eterniza entre vocês. Apenas entre vocês. Não esquece de ir lá no nosso Instagram, @gurulinda, me mandar um direct dando sugestões de quais temas sobre luto pet e espiritualidade você gostaria de ver aqui no nosso podcast. E eu te vejo semana que vem. Tchau!